não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu queria voltar a um tema que foi um dos primeiros desse curso e que surge a propósito do exercício necrológico, ao qual se refere, vamos dizer, ao ideal, ao modelo de vida que cada um tem em vista. A vida humana é constantemente impelida pela imitação de modelos. Desde que você nasce, você começa imitando alguém que lhe parece superior ou admirável e que expressa de algum modo o que você desejaria ser. Esses modelos eles mudam muitas vezes na vida, né? Depende, seus ideais não são os mesmos aos 3 anos, aos 13, aos 30 e assim por diante. Mas, ao longo do tempo, algumas linhas gerais vão se condensando, de modo que você pode chegar a uma conclusão do que você quer ser quando crescer. Em geral, esses modelos, na nossa sociedade, eles se expressam de duas maneiras. O ideal de trabalho, o emprego que você pretende ter, já que a maioria das pessoas são empregadas de alguma coisa, e o casamento. Quer dizer, com quem você pretende casar, como você pretende que seja a sua vida familiar, etc. Claro, existem outras variáveis, mas em geral, o que se entende por modelo ideal de vida na sociedade moderna, em geral, é isso aí. Por isso mesmo foi que, ao formular o exercício, eu pedi que vocês não imaginassem o seu futuro em termos sociais, em termos, vamos dizer, da posição obtida, ou do reconhecimento, ou da felicidade alcançada, mas exclusivamente em termos de quem vocês pretendiam ser. Esse quem, evidentemente, ele independe de quaisquer condições externas. Se o sujeito diz, olha, eu quero ser um sujeito, vamos dizer, corajoso, leal, etc., etc., isso evidentemente não depende de emprego, não depende de casamento, não depende de que nada se realize. Mesmo que tudo dê errado, você vai continuar querendo ser aquela coisa. Não é isso? Na verdade, formular o seu ideal de vida nestes termos, do quem é a única coisa realizável, porque tudo mais depende de fatores que não estão ao seu controle. E, evidentemente, nós não podemos incluir num projeto de autoconhecimento aquilo que não está ao nosso controle e que nós não podemos prever absolutamente. O simples fato de que, por exemplo, nas escolas as pessoas comecem a se preparar aos 7, 8 anos para uma situação futura que os seus professores desconhecem completamente, já é causa de uma infinidade de conflitos. Quer dizer, quando você está pronto para alguma coisa, essa alguma coisa já não tem a relevância social que tinha, né? A situação pode ter mudado. E, de modo geral, quanto mais, vamos dizer, concreto e socialmente localizado for o modelo, maior a possibilidade de fracasso, evidentemente, porque a sociedade humana nunca está à nossa mercê. E, ao contrário, quanto mais, vamos dizer, parece contraditório que eu vou dizer, mas genérico e individualizado, isso é, quanto mais definido em termos de um puro quem, ou seja, de qualidades pessoais, maior, evidentemente, a possibilidade de sucesso, porque você não depende de absolutamente nada. Não é isso?
aquelas pessoas, por exemplo, que se dedicaram à conquista da santidade e morreram como mártires, tudo estava contra, e justamente por estar contra, isso nada podia fazer contra o seu projeto de morrer como mártires, né? Então a oposição e a dificuldade, elas deixam de ter qualquer significação. Em última análise, o único projeto de vida que funciona é aquele que você faz perante Deus e perante mais ninguém. Quer dizer, Deus sabe quem você quer ser, e é isso que você quer ser, ainda que isso tudo esteja contra e ainda que ninguém esteja sabendo o que você está fazendo, porque não depende de nada, não depende de ninguém. Em suma, você está fazendo um projeto de vida com vistas à próxima vida, e não a esta. E isto nós podemos dizer que, se seguido seriamente, isto é praticamente infalível. No entanto, nós sabemos que na nossa sociedade não é assim que as pessoas formulam os seus desejos, não é isto? Os seus projetos de vida. Quando você pergunta o que você quer ser, as pessoas respondem com o nome de profissão, ou com o nome de uma posição na sociedade. Por exemplo, se o sujeito quer ser rico, eu digo, bom, ninguém é rico por decisão própria apenas. A riqueza, ela vai e vem conforme uma série de fatores que, de fato, não estão à mercê de ninguém, né? Sobretudo na economia atual, que é tão complexa e incontrolável, tá certo? Ou se você disser, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, analista de sistemas, qualquer coisa assim, tudo isto depende de fatores externos. Então nós podemos dizer que este não é propriamente um projeto de vida, tá certo? Este é um projeto de inserção na sociedade. Você está definindo o lugar que você deseja ocupar numa sociedade que, por ser futura, você não conhece ainda. Então existe sempre aí uma defasagem, evidentemente, entre a sua posição tal como você a imagina agora e as posições disponíveis que haverá na sociedade quando você chegar lá. Tá certo? Isto, evidentemente, é uma fonte de sofrimentos enormes. E, no fundo, existe um sociólogo australiano, John Carroll, ele diz que esta é talvez a principal fonte de culpas, do sentimento de culpa na sociedade moderna. E ele distingue muito bem entre o que é a culpa moral e o que ele chama de culpa disposicional, que nós mais corretamente chamaremos de culpa estrutural ou culpa permanente. A culpa moral é quando você faz algo que viola o seu código moral explicitamente, e já a culpa moral é perfeitamente conhecida, quer dizer, você sabe o que você fez de errado, certo? Mesmo que você depois reprima e entra naquele processo descrito lá pelo Igor Caruso, a repressão da consciência moral, é impossível que a sua culpa moral não passe pela sua consciência nem um único minuto. E a culpa moral se refere sempre a um ato em especial, algo que você fez e que achava que não deveria ter feito. E a culpa que ele chama de disposicional, que eu vou chamar de estrutural, é aquela culpa permanente que está no fundo de tudo, e que na verdade é menos um sentimento de culpa do que um medo de ter sentimento de culpa. Isto é provavelmente o mal mais disseminado na sociedade contemporânea. E justamente o jogo entre a culpa estrutural e a culpa moral é que faz com que a culpa moral seja muito mal conscientizada e mal trabalhada. Quer dizer, como existe, vamos dizer, uma culpa profunda, então esta culpa aflora quando aparece também a culpa moral. E as duas, de certo modo, se superpõem e se confundem. Tá certo? Então, esta culpa estrutural, ela reflete sempre uma falha existencial, um fracasso existencial que você está vivenciando perante os seus próprios olhos. Mesmo que ninguém saiba, você se sente um fracasso. Esse fracasso pode, numa primeira abordagem mais superficial, nós podemos dizer que ele é o fracasso em realizar o modelo escolhido. Quer dizer, é muito fácil você conceber um modelo e você se imaginar naquela situação, porém,
o jogo da vida contém milhares de imprevistos, existe a rotina, existe a chatice do dia a dia, existe a mediocridade do meio, existem milhões de fatores, tá certo? Seria interessante, até outro dia alguém lembrou no Facebook, ler o livro O Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa, que é um sujeito que quer se tornar escritor, mas ele está numa pindaíba desgraçada, a mulher dele está grávida, a mulher só reclama, enfim, é como, vamos dizer, a vocação do negro vai sendo esmagada por uma série de fatores adversos de ordem imediata e deprimente. Porém, nem sempre a coisa é assim, quer dizer, nem sempre esse sentimento de culpa estrutural vem de um fracasso explícito em realizar um ideal explícito. A coisa pode se complicar muito mais. Em primeiro lugar, surge o fato de que essa culpa estrutural ou existencial, por ser permanente, ela raramente é conscientizada como tal. Quer dizer, nós tomamos consciência de culpas específicas, esta ou aquela. Tá? Porém, nós interpretamos essas culpas em termos de uma culpa mais profunda que nós carregamos, que nós não sabemos de onde vem, que é justamente a culpa que advém desse fracasso existencial. Então, você pode assumir muitas culpas morais que não são adequadas, às vezes são totalmente falsas, como espécie de camuflagem ou compensação da culpa existencial profunda. Quer dizer, por que tudo para mim dá errado, por que eu fracassei na vida, deve ser porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro. Isso aqui é um processo muito comum. Né? Então, no caso, o sentimento de fracasso, ele vem, o sentimento de fracasso, o medo da culpa, ele vem justamente da falha existencial que é permanente. Porém, as explicações que surgem são tiradas, vamos dizer, de culpas ocasionais que jamais poderiam ter esse efeito tão profundo e permanente. Isso é um dos fenômenos mais frequentes hoje em dia. Então, as pessoas acreditam, por exemplo, que elas estão se corrigindo, melhorando na vida, porque elas estão tentando se livrar das suas culpas morais, tá certo? E às vezes até vão na igreja, confessam, etc, etc. Mas isso realmente não adianta nada. Quer dizer, aquele negócio de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque você não está confessando a realidade, você está confessando a camuflagem, você está confessando apenas a casca, a aparência. Né? Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. Quando soma todas as suas culpas e você está absolvido todas elas, você continua se sentindo culpado. Tá certo? Então, existe, por um lado, uma culpa permanente, que é o que a igreja explica como o pecado original. E isso nós todos carregamos. Por exemplo, o simples fato de nós sabermos que vamos morrer já nos carimba como fracassados desde o início. Faça o que você fizer, vai dar errado, você vai morrer no fim. Tá certo? E isso existe num nível ainda mais profundo do que o fracasso existencial. Porém, o pecado original jamais foi, por si mesmo, uma causa de fracasso. Tá certo? Ao contrário, a própria luta humana para vencer as dificuldades e para obter sucesso é, de certo modo, uma luta contra as consequências do pecado original. Tá certo? E até a ideia mesma de você ter um projeto de vida, de para que você teria um projeto de vida se você não quisesse ser melhor do que é? E por que você quer ser melhor do que é se você não carrega uma culpa profunda, que é a culpa do pecado original? Não é isso? Então, eu não estou falando aqui do pecado original, estou falando da culpa existencial efetiva. Né? Então, além de haver esse problema, quer dizer, você tem três camadas. Você tem o pecado original, você tem a falha existencial e você tem as culpas morais. Tá certo? E essas culpas morais são usadas como camuflagem da falha existencial, e a falha existencial, por sua vez, pode ser uma camuflagem do pecado original. Né? Então, só por aí você já vê que, em geral, a consciência moral da quase totalidade das pessoas no mundo contemporâneo é enormemente confusa. Não é isso? Sobretudo, na medida em que o projeto de vida se baseia
ou num modelo de trabalho, de emprego, ou modelo de casamento, portanto em fatores totalmente externos, quer dizer, só por esse fato a autoimagem que o sujeito tem já está deslocada, porque ele está, de certo modo, se julgando em fator de algo que ele imagina que os outros vão pensar dele no futuro. Ou seja, ele já não tem controle sobre o que vai acontecer, quanto mais sobre o que os outros vão pensar. Tá certo? Se você deseja ter um sucesso no emprego, então você deseja ter uma boa remuneração, ser bem aceito pelos seus colegas, pelo seu chefe, etc, etc, etc. E se você deseja um bom casamento, é porque você deseja que uma mulher o ame naqueles termos e o satisfaça naquele ponto. Ou seja, tudo isso depende dos outros, no fim das contas. E o fracasso em obter essas vantagens, ele de fato é uma causa de culpa mais profunda e mais permanente do que as culpas morais propriamente ditas. E quando as culpas morais são confessadas como uma camuflagem deste fracasso existencial, você, na verdade, quando você está confessando os seus pecados, diz, padre, eu roubei, eu fumei maconha, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, você está camuflando o seu verdadeiro sentimento de culpa, que é o seguinte: eu estou culpado de não ter dado certo. Ora, não dar certo não é pecado. Não é isso? Então, você usa os seus próprios pecados como camuflagem de uma falsa culpa, não é isso? Baseada num puro fracasso e não num mal que você tenha feito. Isso aqui é muito comum. Não é certo? E você vê que, sobretudo essas pessoas que aparecem com, vamos dizer, sentimentos cristãos exacerbados de condenação, de moralismo, etc, etc, em geral a cabeça delas é uma confusão nesse aspecto, que é uma coisa assim, uma verdadeira lata de lixo. Né? E é claro que você não pode falar, por exemplo, não tem o menor sentido você falar de vida cristã se existe uma confusão moral, se existe uma falta de discernimento moral. Quer dizer, se não existe uma meditação profunda sobre a raiz das nossas culpas e quais são os erros que nós efetivamente fizemos e quando estamos nos culpando simplesmente de ter dado errado. Não é isso? Porém, esse dar errado ainda se complica mais pelo fato de que, no esforço de se autorrealizar e, portanto, alcançar um modelo, existe, evidentemente, o medo do fracasso. E o medo do fracasso, ele já faz você adaptar o modelo a certas circunstâncias limitadoras do mundo exterior. Então, isso quer dizer, você diminui, de certo modo, você atenua ou você degrada o seu modelo em função do que você considera que são as possibilidades reais de autorrealização numa sociedade dada. Tá certo? Então, isso quer dizer que você vai especificar o seu modelo, você vai adaptá-lo para um determinado meio social. E então ele perde toda a qualidade, vamos dizer, de ideal, e ele se torna apenas uma ambição. Quer dizer, reduzir o seu ideal a uma ambição, então já é evidentemente você abdicar de ser qualquer coisa e você definir o seu futuro em termos apenas daquilo que você pretende ter ou obter. Não é isso? E aí, se nós fizermos, vamos dizer, um repertório de quais são os modelos diminuídos que uma pessoa pode adotar na sociedade, ou seja, já abdicando a ideia de ser alguma coisa, tá certo? Para poder se adaptar e obter sucesso numa situação de vida, se você fizer um repertório disso, você vai ver que os modelos dessa adaptação degradada são muitos. E praticamente são esses modelos os que estão disponíveis na sociedade brasileira hoje. Na sociedade americana menos, porque aqui você ainda tem um certo culto, vamos dizer, do heroísmo, do patriotismo, da religião, etc. No Brasil você já não tem mais. No Brasil
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.